Olá, tudo bem? Sou o pastor Esdras e é um prazer enorme estar aqui compartilhando mais um vídeo para você. E hoje eu quero falar sobre incredulidade. Incredulidade, por mais que seja algo talvez distante para muitas pessoas que dizem crer em Deus, eu quero aqui mostrar que não é bem assim. Eu não quero falar de uma incredulidade extrema, ou seja, um ceticismo total ou um ateísmo em relação, à fé, em relação a Deus, de maneira nenhuma. Eu quero falar da incredulidade pontual. Nossa, mas o que é isso, pastor? O que isso significa? É aquela incredulidade que surge diante das adversidades, lutas, situações de pressão que enfrentamos no dia a dia. Eu posso explicar isso melhor. É quando você, por exemplo, está numa situação muito difícil, onde você não vê saída e de repente você perde a sua fé. Você não consegue acreditar que Deus pode interferir naquele momento, naquela situação da sua vida. Então, o que isso significa então? Significa que justamente em situações como essa, nós impedimos o agir de Deus em nossa vida. Mas como assim, pastor? Olha, há um texto na palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, que diz que o nosso Senhor Jesus, ele foi impedido de operar muitos milagres em sua própria cidade por causa da incredulidade do povo. Eu acho isso muito interessante, porque imagina você, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, operou tantos milagres maravilhosos em nosso meio, mas diz a palavra que ele foi impedido, ou seja, a incredulidade do povo impediu ele de operar milagres. O povo olhava para Jesus como se fosse apenas o filho do carpinteiro, mas não como o Filho de Deus. Então, a Bíblia nos mostra que realmente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aonde há ausência de fé, aonde há incredulidade, seja ela pontual ou não, você acaba impedindo o agir de Deus na sua vida. Então, como superar isso? Como é que eu posso superar a incredulidade na minha vida? A primeira coisa que eu tenho que fazer é alimentar a minha fé. Não tem como eu conduzir a minha vida de fé sem alimentar a própria fé. Você consegue ficar aí vários dias sem se alimentar? É difícil, a não ser que haja um propósito muito bem definido no teu coração sobre o jejum e você jejuar. Mesmo assim, vai chegar um momento que você vai precisar se alimentar. Então a fé é a mesma coisa, se eu não alimentar a minha fé, ela vai enfraquecendo a ponto de começar realmente a dar falhas no nosso dia a dia. Aí que surgem as incredulidades pontuais, em momentos que eu estou enfrentando de adversidade. Então alimenta a tua fé. E como é que eu alimento a minha fé, pastor? Não há outra maneira a não ser você ler a palavra, a não ser você orar, a não ser você jejuar, a não ser você congregar, estar em comunhão com outros irmãos que professam a mesma fé. Não há outro caminho, são os meios da graça de Deus. Então que você precisa então criar uma disciplina, uma dieta espiritual, alimentando a sua fé diariamente, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, alimentar a minha fé. Tá, tudo bem, mas legal, estou alimentando a minha fé, o que mais que eu preciso saber para superar a incredulidade pontual? Você também precisa entender que Deus, ele age também no silêncio. Por que isso? Porque justamente quando há esse silêncio, quando há uma aparente ausência de Deus, é que a incredulidade tende a surgir. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Êxodo, você vai ver que quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei, diz a palavra que o povo ficou lá embaixo. E por 40 dias que Moisés ficou no cume do monte, o povo começou a se preocupar, o povo começou a ficar ansioso e eles construíram um bezerro de ouro. Por quê? Porque não havia nenhum tipo de manifestação. Então eles queriam ter algo visível, eles queriam enxergar o objeto da fé deles e pecaram contra Deus nesse sentido. Um outro texto, você vai ver Jesus tratando com Tomé, depois de sua ressurreição, depois de ter aparecido por alguns discípulos, Tomé não acreditou, e Tomé falou, olha, eu preciso ver.
Então, ou seja, Jesus quando aparece para Tomé, repreende Tomé dizendo, Tomé, agora que você vê, que você crê, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ou seja, então, quando não há algo palpável, algo visível ou audível, nós temos a tendência de gerar incredulidade. Então, alimente isso no teu coração também. Deus trabalha no silêncio. Você não precisa ver para crer, creia para ver. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha sem que você perceba muitas vezes. Descanse o teu coração. Então, primeiro, alimente a sua fé. Segundo, entenda que Deus também trabalha no silêncio. Outra situação também para você superar a incredulidade é justamente você ouvir os conselhos que Deus te dá através de seus servos, através do seu líder, do seu pastor, através da própria palavra. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós não conseguimos vivenciar um momento de milagre, de um agir de Deus na nossa vida, porque nós não damos ouvidos à palavra que Deus nos dá, através de uma mensagem, através de um conselho, né? Nós geramos, na verdade, na nossa mente, a nossa maneira, o nosso desejo de Deus agir. E muitas vezes Deus vai agir de maneira que nós nem esperamos. Então, ouça o conselho, pratique, né, a palavra, aquilo que Deus tem falado no teu coração. Não desanima não. Olha, por exemplo, você vai ver a história, né, de Naamã, onde Eliseu dá uma palavra para ele através de seu servo, dizendo para Naamã, que era leproso, estava precisando de cura, vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, ele ficou abismado em receber esse tipo de orientação, porque ele falou, puxa, o profeta nem vem me receber na porta e ainda me manda banhar num rio que é sujo comparado aos rios da minha terra. Vocês entendem? Naamã quase que perdeu a oportunidade de desfrutar de um agir poderoso de Deus, porque simplesmente tinha uma lógica na sua mente. Mas um de seus servos, os servos de Naamã, falou, meu senhor, se o profeta pedisse algo difícil para você fazer, você não faria? Quanto mais mergulhar num rio. E Naamã deu atenção àquele conselho de seu servo e mergulhou. E no sétimo mergulho, a cura aconteceu. Você consegue me entender? Então, para superar a incredulidade, eu tenho que alimentar a minha fé. Eu tenho que entender que Deus também trabalha no silêncio. Eu tenho que entender que muitas vezes Deus vai falar ao meu coração e eu preciso obedecer, mesmo que isso fuja à lógica humana, à minha lógica. Ok? São alguns conselhos que eu quero trazer ao teu coração, há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui para você, mas guarde isso no teu coração. A incredulidade ela pode surgir no teu coração e isso pode gerar o quê? Uma ausência do agir de Deus na tua vida. Mesmo que você creia em Deus, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você tenha realmente já vivenciado experiências com o Senhor, não deixe que a incredulidade pontual venha tomar conta do teu coração e impedir você de viver sempre o novo de Deus a cada dia. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar me assistindo, me ouvindo até aqui. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais longo dessa vez, mas se você gostou, se você foi abençoado, curte aí o meu canal, né? Tem aí algum lugar aqui do meu vídeo, um ícone para você clicar e assinar e receber notificações sempre que tiver um novo material aqui publicado, ok? Deus abençoe a sua vida, fica aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.